Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Esse vídeo faz parte de uma série que visa analisar, estabelecer uma comparação entre os livros e os filmes realizados pelo diretor Stanley Kubrick. Então esse aqui vai focar Laranja Mecânica. Como eu disse no vídeo que eu comento Laranja Mecânica, o filme do Stanley Kubrick, ele de certa forma se apropriou da obra original do Anthony Burgess e se tornou um clássico do cinema, apesar de ser bastante polêmico. Bom, com relação à sua adaptação cinematográfica, uma coisa que me chama a atenção inicialmente é com relação ao protagonista, Alex. No livro do Anthony Burgess, ele é descrito como um jovem de 15 anos. E no filme do Stanley Kubrick, o Alex, ele é interpretado pelo ator Malcolm McDowell. Aqui uma foto do Malcolm McDowell, né, que na época tinha 28 anos de idade, né? Mas essa mudança ela é justificada. Por quê? Porque o Alex ele faz coisas que não são típicas de um adolescente. Ele transa, ele comete atos de violência. Então seria impossível, né, se realizar um filme com a mesma idade do protagonista do romance. A censura não permitiria, cairia de pau em cima do Kubrick. Então, por causa desse conteúdo adulto da obra do Anthony Burgess, se optou que o personagem fosse um homem mais velho. O que aproxima o filme do Kubrick com a obra original do Anthony Burgess é justamente as cenas as cenas as cenas de violência, os atos de violência. O filme do Kubrick faz uma reprodução bastante fiel das principais cenas de violência que estão contidas em Laranja Mecânica, né, enfatizando alguns elementos estranhos, né? Eu não poderia mostrar esses elementos aqui, mas eu diria que causam bastante impacto. O filme do Stanley Kubrick, inicialmente ele começa com uma reprodução da linguagem Nadsat, mas isso não é feito todo momento, mesmo porque eu acho que seria difícil para o espectador conseguir entender e acompanhar a história. Então, ele é mais focado em imagens do que em diálogos. Os diálogos são até poucos, né? Mesmo porque o Kubrick, em alguns filmes, ele dá preferência mais às imagens como um recurso de narração do que às cenas faladas. Com relação ao desenvolvimento da trama, nós percebemos que a parte inicial, né, do filme, ela é bastante fiel. Aqui nós temos um cartaz do filme, né, do cartaz original, né, ele é bastante fiel ao livro do Anthony Burgess, né, se passa, eles frequentam os mesmos lugares que são descritos no livro, destacando-se entre eles o Korova, né, o bar que eles frequentam, né, que no filme do Kubrick ganha uma configuração psicodélica bastante interessante. Então, inicialmente, até o momento em que o Alex é preso, o filme do Kubrick é muito fiel à obra original. A partir desse momento, eu já vi pontos de afastamento, muda um pouco o filme do Kubrick, ele
não tem os momentos ali onde o Alex passa dentro da prisão. Ele exclui os personagens dos prisioneiros ali, dos companheiros de cela do Alex, exclui também algumas situações que ocorrem quando o Alex está preso, que são bastante interessantes, mas o Kubrick, talvez devido à duração do filme, optou por excluí-las do roteiro, né? Então o filme, a gente vê que nessa parte que se concentra justamente quando o Alex ele é preso e passa e ele vai ser submetido ao chamado tratamento Ludovico, ele difere um pouco da obra do Burgess, até mesmo com relação ao experimento científico, né? No filme, no livro do Anthony Burgess, nós temos também a descrição do método que é igual, praticamente, o equipamento que é utilizado nesse método é praticamente igual, inclusive aquelas presilhas que são presas nos olhos do Alex também são descritas aqui no livro do Anthony Burgess, né? Mas enquanto o Burgess ele descreve os filmes que o Alex vê, e são filmes que remetem à época da Segunda Guerra Mundial, que também, de certa forma, faz uma crítica social ao Estado. O Kubrick ele preferiu mostrar cenas onde o próprio Alex vê esses filmes. Nós não vemos os filmes, nós não vemos imagens desses filmes. Nós vemos o horror, a sensação de horror que é causada no Alex por causa desses filmes, especificamente por causa desses filmes. Também nessa parte, na segunda parte, né, do romance do Anthony Burgess, a gente nota que também o Kubrick ele obedeceu a estrutura narrativa do romance, que é dividido em 3 partes. Inicialmente uma parte que conta os atos de violência, depois a prisão do Alex e o que acontece com ele durante esse período, e um outro período onde o Alex ele vai tentar ingressar novamente na sociedade. Então o Kubrick, no filme dele, ele segue essa mesma estrutura, tem essa mesma estrutura. Também a gente pode notar uma coisa que é praticamente igual no livro, tanto no filme do Stanley Kubrick como no filme do Stanley Kubrick, como no livro do Anthony Burgess, é o momento em que o Alex, para demonstrar a eficácia do método Ludovico, aparece uma moça seminua e que ele tem uma reação de repulsa, que é uma das cenas mais emblemáticas do filme, né? Que é justamente o que constitui o objetivo do método Ludovico, ou seja, pegar os criminosos, né, os psicopatas, e mudar o seu comportamento, fazendo com que coisas que antes lhe davam prazer, como por exemplo a possibilidade de praticar atos violentos, tem um efeito contrário, lhe causem uma sensação terrível de náusea, impedindo-os de praticar tais atos. Então isso também aparece com muito destaque no filme do Stanley Kubrick. Nós notamos também que no filme do Stanley Kubrick o tom é satírico, e isso também o aproxima da obra original do Anthony Burgess, que a gente vê também esse tom, essa predominância desse tom de humor satírico, assim, mais tendendo para o humor negro em alguns momentos, e isso também aparece no filme do Stanley Kubrick. Com relação à sua parte final, nós vemos que o filme do Stanley Kubrick ele toma certas liberdades. E eu destacaria a parte onde o Alex ele vai retornar àquela casa que é chamada de lar e tem um contato com o morador desse lugar, que é um escritor. E digamos assim que essa passagem ela é mais resumida no filme do Kubrick. No romance do Anthony Burgess existem mais detalhes que foram excluídos no filme do Stanley Kubrick.
E eu acho que esses detalhes deixam até a situação mais interessante, que quase provoca a morte do Alex. Nós também vemos, né, que tanto o filme como a obra do Anthony Burgess nos dois sobressai o tema principal, né, o tema principal, que é justamente o controle do Estado sobre a vida do indivíduo, né? E isso, tanto no filme como no livro, fica a ideia de que o Estado ele é tão terrível e tão violento quanto o próprio Alex com relação aos seus meios de coerção da violência. Isso fica muito evidente nos dois. Além disso, o filme do Kubrick ele vai utilizar de imagens bastante fortes para reproduzir essa personalidade distorcida do Alex. Uma outra coisa que eu também gostaria de destacar é que o final do Laranja Mecânica é diferente do final do filme do Stanley Kubrick. Mas isso também tem uma explicação com relação à maneira como o livro foi editado. Na verdade, o final aqui dessa edição de Laranja Mecânica, ele foi inserido numa edição inglesa, ou seja, ele não existe na edição norte-americana que foi usada como base do roteiro cinematográfico da adaptação do Kubrick. Dessa forma, esse final do Laranja Mecânica, eu posso dizer que ele seja até mesmo moralista, ele até é um pouco moralista, porque ele sinaliza que o Alex ele está mudado, ele está de certa maneira enjoado de cometer esses atos de violência e está pensando na possibilidade de se tornar uma pessoa normal, inclusive casar e constituir família. Tá certo, gente? Então esse foi o meu comentário, onde eu procurei estabelecer as diferenças e os pontos de aproximação entre o livro do Anthony Burgess, Laranja Mecânica, e a adaptação cinematográfica dirigida pelo Stanley Kubrick. Se você gostou desse vídeo, mande os seus comentários ou até mesmo suas críticas. E se você quiser sugerir um outro título que eu possa comentar a respeito das diferenças da sua adaptação cinematográfica, assim como seus pontos de semelhança, mande a sua sugestão para mim, tá certo? Então, até mais com outros comentários.